Bora começar? Posso começar, gente? Eu vou voltar a fazer ao vivo. Posso começar? Começa. Pode. Dizer que você vai falar o teor da conversa é ser muito otimista. Você podia tentar só um pouquinho, né, Hélio dos Anjos, já que o torcedor ele quer saber. Quer saber qual foi o teor, se foi cobrança, se foi puxão de orelha. Fica à vontade. Bom, a gente fomos apresentados aos jogadores hoje, foi o meu primeiro contato com o grupo. Em outras circunstâncias eu não teria conversas com o teor que eu tive hoje. Boa noite, Piratão. Né? O Hélio dos Anjos está constatando. Mas, vamos ver. pelo tempo escasso que a gente tem, pelos números nossos, por aquilo que eu vi, que eu observei como assistente do jogo, por aquilo que eu conversei com todas as pessoas do clube, principalmente os profissionais, eu estou naquele momento de receber o máximo de informações, peneirar essas informações e buscar aquilo que é necessário, recuperação. Eu comentei duas coisas com o grupo. É inadmissível você ser um time de ponta do estado e você, depois de 10 rodadas, ser o 7º colocado. É inadmissível você ter um saldo de gol negativo, você sendo um time de ponta do estado. E é inadmissível você ter um aproveitamento de 11% dos pontos disputados fora de casa. E detectamos dentro do nosso trabalho aquilo que poderia estar ocasionando tudo isso. Discuti com eles isso e me posicionei em relação ao que vai ser daqui para frente. Então, naturalmente, cada treinador, cada comissão técnica tem a sua maneira de trabalhar, tem a sua maneira de buscar os seus objetivos, né? Fora a parte técnica desenvolvida em todos os setores, no caso, o meu setor, o setor da preparação física. Então foi uma conversa boa, mas foi uma conversa onde eu mostrei para eles, né? Cobrança da minha parte não vai faltar, condições para eles desenvolver o melhor deles também não vai faltar. Então nós vamos oferecer o melhor para o bem-estar deles, mas exigir também aquilo que eles têm condições de fazer e também aquilo que a entidade merece. Pela grandeza do esporte, por tudo aquilo que está envolvido esse ano, nós não podemos, né, terminar um jogo escutando a torcida adversária dando leque. Para mim, isso é o adversário atropelar a minha equipe. E eu não gosto disso. Nós temos que criar uma situação. Para criar situações, nós vamos ter que mudar algumas coisas, né? Nós vamos ter que mudar o cotidiano, o dia a dia, né? Tanto que amanhã esse grupo apresenta, entra em regime de treinamento pela manhã, só volta para casa depois do último treinamento, vão ficar em casa umas 2, 3 horas, 10 horas da noite o grupo de concentração de jogo volta para o clube e a concentração da semana que vem, ela vai acontecer também. Nós vamos trabalhar domingo, vamos liberar os jogadores para casa e na segunda-feira, daqui a pouco eles vêm para cá na segunda-feira e fica aqui até o dia que a gente resolver. Por quê? Nós temos que fazer sacrifício agora. E mesmo assim, para mim, isso não é sacrifício, né? Isso é coisa natural da carreira de todo mundo. Então, mas nós temos que sacrificar em prol de quê? Em prol de uma recuperação, em prol de você equilibrar a competição. Porque o esporte, nesse momento, ainda não entrou dentro da competição. Isso é um fato natural, porque os números mostram isso, as reações da equipe têm mostrado isso. Então, nós temos que criar uma situação para a gente entrar dentro da competição. Entrar dentro da competição, pela grandeza do esporte, é você estar lá disputando as primeiras colocações, e isso está um pouco longe, mas nós vamos chegar lá. Hélio, contratar, a gente sabe que o esporte vai contratar. Agora, para evitar especulação, o esporte vai dispensar, eu queria também que você falasse sobre o papo particular com o Ciro hoje. Olha, o esporte vai ter que revitalizar o seu grupo. Isso é natural. E para revitalizar, a primeira obrigação do treinador, do técnico que está chegando, é tentar recuperar jogadores, né? Aqueles que nós achamos que nós não estamos recuperando, nós vamos substituir. Isso é natural, isso é um fato natural. Mas todos eles terão a chance de se recuperar, terão a chance de aumentar as suas condições. Agora eu não vou aqui detalhar, você entende, a questão se sai, se entra, né? Mas a mudança no elenco vai ter. Daqui a pouco teremos mudança somente com a chegada de jogadores. Eu não gosto de especular saída de nenhum profissional. Eu gosto de especular, até acho que especular a chegada vai acontecer.
estamos trabalhando com isso, a direção, tanto que eu não fui para o campo de imediato após a reunião com os jogadores, porque eu tive uma reunião com a direção do clube, e nós acreditamos que a gente vai ter peças, você entende? Para inclusive tentar mudar um pouco a característica da equipe. A equipe tem uma característica definida desde o ano passado. Porque eu acompanhei o final de temporada do esporte no ano passado, porque quando eu cheguei do Emirados Árabes, eu assisti pelo menos uns 5 a 6 jogos do esporte. Mas esses 10 jogos está nos dando um subsídio, né, principalmente a gente que acompanha bem futebol, que nós temos que mudar a característica da equipe, principalmente em relação às suas valências físicas, em relação à característica do jogador. E mais do que nunca eu quero criar uma situação. O time não vai ter a cara do seu treinador. O time tem que ter a cara do seu torcedor. O time tem que ter a característica, a identidade que vem da sua torcida e, consequentemente, do seu treinador. Mas eu gosto que a minha equipe tenha a identidade de jogo baseada no comportamento do torcedor que essa equipe tem. E o torcedor do esporte gosta de uma coisa que é muito positiva para um técnico de futebol. Gosta de competitividade. Gosta que o time tenha, além da plástica de jogo, da boa técnica, da boa tática, tem o algo mais. E o algo mais é o diferencial. E eu terminei com eles falando que eu achei que o jogo de ontem, por aquilo tudo que eu vi, faltou uma coisa que é fundamental no futebol moderno: competitividade. Você não vai querer jogar dentro do campo do Central de Caruaru e ter uma plástica de jogo bonita porque o gramado não ajuda. Então o que você tem que fazer? Você tem que competir. Você entende? O adversário tem que sentir dor quando você dividir com ele. O adversário tem que saber, você entende? Que o meu time não vai perder o pé de ferro. O adversário tem que saber que o meu time, você entende, vai ser encardido, que o meu time pode até perder, mas não pode perder para si próprio. E isso tudo são palavras que a gente usa e naturalmente necessárias nesse momento, porque é um momento de recuperação. O esporte tem que, a partir de domingo, recuperar dentro do campeonato, e isso tudo vai acontecer, com fé em Deus. Ciro é uma conversa particular e única, né? Eu não sou muito de... Eu gosto de trabalhar com jogador jovem, a minha história no futebol, pequena, né, que seja, mas ela tem, né, muita revelação de jovens atletas, não é isso? E eu comentei com o Ciro alguns detalhes, comentei com ele algumas coisas, escutei dele 2 pequenos detalhes que eu quero guardar para mim tentar usar na frente, só que o Ciro tem que ser um jogador hoje mais participativo do que ele tem sido. E naturalmente eu perguntei para ele, né, cadê o Ciro de 2009, que eu acompanhei, né, mas nós temos que fazer o Ciro sentir-se bem. E o que eu quero é ajudar, não só ele, mas todos, a sentir bem dentro do esporte. Só que também tem uma coisa, que é simples, né? Isso também eu passei. Não é querendo despejar ninguém, não. Mas aquele que não quiser, pode ter certeza que a porta é a serventia da casa. Tem que querer do jeito que o clube necessita e do jeito que nós vamos trabalhar. Mas eu estou confiante, pelo semblante, pela minha maneira de ver o grupo, eu estou confiante numa recuperação bem rápida, porque ela é necessária. Muito bem, o recado foi dado aqui na Rádio dos Anjos, no segundo bloco a gente volta para contar toda a história. Linha dura aqui merece exatamente o show nesse momento da tua chegada, e a respeito de time para domingo, que é muito em cima para você trabalhar essa situação. Não é linha dura, não. Eu não estou sendo nada diferente do que eu sempre fui, né? Eu saí de um clube agora há 40 dias, nesse clube eu fiquei 20 dias concentrados, 20 dias de pré-temporada, né? E eu costumo, quando o clube tem estrutura, no dia de treinamento de 2 períodos, eu costumo deixar o jogador no clube o tempo todo. Uma cidade igual Recife, ela merece isso, porque é tudo muito longe, tudo muito difícil, trânsito pesado. Então o jogador treina, vai para casa, não descansa, volta para o treinamento da tarde sem as melhores condições. Então são coisas normais, né? São coisas naturais. Só que o meu dia a dia realmente, ele vai ser forte. Ele vai ser forte porque eu preciso fazer esse grupo reagir. Mas nada de linha dura, acima de tudo responsabilidade. Eu acho que você ter a oportunidade de ser ex-campeão por um clube como o Sport, isso não é sacrifício não, isso é privilégio. Então meu grupo vai ter que lembrar que acima de todos nós está a entidade, acima de todos nós está o clamor do torcedor que quer vitórias, que quer título. Se eu tiver que usar a linha dura, se eu achar que eu tiver que usar outras situações, né, com mais rigor, eu usarei, porque também não vou fugir muito da minha característica. Mas o grupo é um grupo também que precisa de carinho, precisa de estímulo, né? Agora precisa de cobrança e confiança. Eu até comentei com eles, eu vou dar confiança,
Mas dar confiança não é eu fazer aquilo que o jogador quer para o bem, para si próprio, para o bem individual dele. Né? Eu tenho que transmitir confiança para ele, mas naturalmente eu preciso pensar primeiramente no grupo. Nada aqui vai ser individualizado. Eu não vou pensar no bem-estar de um jogador, eu vou pensar no bem-estar do trabalho, do grupo. Só que eu estou com muita confiança. Eu acho que nós temos alguns problemas fora disso tudo que eu estou falando, né, que é relacionado à característica dos jogadores, relacionado a características físicas e biológicas dos atletas, né, mas isso também eu quero, aos poucos, né, tentar revitalizar. Revitalizar o quê? Eu quero buscar algum tipo de jogador com características físicas diferentes daquilo que eu estou vendo aqui. Porque eu vejo o jogo de futebol de uma forma e daqui a pouco eu vou necessitar desse tipo de jogador. A respeito do time que eu falei que tá muito em cima para domingo, vai ter dor de cabeça para esse primeiro jogo? Não. É um clássico mesmo. A dor de cabeça maior é porque é pelo pouco tempo de trabalho, né? Então por isso que amanhã eu dividi o trabalho em 2 períodos. Né? Pela manhã eu vou fazer um trabalho tático. Você entende? Já pela tarde eu vou fazer um trabalho técnico. Quer dizer, eu vou fazer 2 trabalhos num dia que naturalmente a gente faz só um. Mas eu vou dividir o tempo. Né? Então daqui a pouco eu vou fazer menos tempo de manhã, menos tempo à tarde, para a gente dar uma pincelada, né? A gente dar uma, né, como se diz, tentar pintar esse quadro aí um pouco melhor. Esse quadro não anda muito com as cores muito bonitas e a gente vai tentar melhorar esse quadro que é a equipe do esporte. Mas eu estou tranquilo. Eu acho que a gente vai ter um leque bom de opções de atacante. Nós perdemos o Astorga, mas eu acredito que daqui a pouco, quem sabe, o Alex cria condições de jogo hoje. Né? Tem o Tobi, que é um jogador interessante, não é isso, em termos defensivos. Eu só vou alertar uma coisa, né? Independente de estar disputando o Campeonato Pernambucano, eu vou começar a acertar minha equipe de trás para frente. Entende? Tem que começar a acertar essa equipe de trás para frente. Porque nós temos que ter estabilidade. Né? Nós temos que ter equilíbrio. Não adianta eu ter a equipe mais ofensiva do mundo e ter uma equipe desequilibrada defensivamente. Então eu vou tentar equilibrar essa equipe defensivamente. Né? Pode ser que tenha um pequeno ajuste de estrutura tática, e eu também vou tentar colocar uma estrutura tática em cima da característica dos jogadores. Eu tenho que tentar tirar o melhor deles, o máximo deles. Se eu tenho 2 laterais fogosos, eu tenho que tentar criar uma situação para usá-los. Se eu tenho um sistema de marcação de meio campo que pode estar apresentando problema, eu vou tentar taticamente melhorar. Se por acaso no trabalho tático eu ver que essa melhora não foi do jeito que eu queria, eu vou mudar de pelo menos de 3 a 4 jogadores para você caracterizar a equipe da forma que eu quero. Qual é a forma, qual é a característica que você quer dar, qual é a que é hoje? Eu quero um time com mais velocidade. Eu quero um time que ajusta mais rápido na marcação e eu quero um time que compõe mais rápido no sistema ofensivo. Então daqui a pouco nós estamos falando ele falou do atacante, de um atacante que só fez o gol. Será que o problema é individual? Não. Daqui a pouco o problema é o conjunto. Então eu tenho que oferecer subsídios táticos, técnicos, para a gente ter o rendimento de jogadores dentro das suas características. Então a minha intenção é essa. Eu quero, dentro da medida do possível, caracterizar a equipe do esporte com uma equipe mais rápida, mais ágil. Você entende? Não com uma equipe que tenha mais pressa. Eu quero a caracterização da equipe com uma equipe mais rápida, mais ágil. Você entende? Porque eu acho que o ponto de marcação nosso, nesse momento, ele é inadequado. E é pela característica dos jogadores. Então eu tenho que trabalhar isso. Eu quero o meu time ajustando mais, eu quero o meu time encaixando mais a marcação. Eu quero o meu time até em alguns momentos mais faltoso. Você entende? Um time mais obediente no sentido de marcação. Porque senão você joga sempre desequilibrado. E muitas vezes você não tem um equilíbrio defensivo. E por você não ter um equilíbrio defensivo, você acaba não sendo uma equipe ofensiva. Esse é um ponto que a gente tem que trabalhar bastante. Da mesma forma, nós não podemos ter instabilidade ofensiva. Aí sim entra a questão de você não fazer gols. Isso é instabilidade ofensiva. Então aí entra essa questão. Se eu tiver que mudar as peças, eu vou mudar. Mas eu quero dar uma sequência. Tem que dar uma sequência porque conjunto de equipe é repetição. Né? Então mudar uma peça é uma coisa. Agora se você começar a mudar 3, 4 peças de jogo para jogo, você passa a ter problema. Você vai poder o Timbu já para o aniversário? Não. Vou ser muito sincero, não é por falta de respeito, é porque é o tempo. Né? Mas nós estamos com tudo aquilo que eu necessito para observar um adversário, nós já estamos. E isso começa primeiro com o meu assistente técnico, que é o Marcelo, que faz o primeiro estudo, e a gente define quais os jogos. Nós estamos aí com os 5 jogos do Náutico, nós vamos definir qual os 2 jogos que nós vamos trabalhar. Eu acredito que nós vamos trabalhar em função
até mesmo de pequenas observações no Náutico. Eu sempre falo, clássico doméstico é complicado, né? Porque tudo aquilo que você faz, o vizinho sabe. Tudo aquilo que o vizinho sabe, você acaba sabendo, né? Então a gente tem que ter todos os cuidados nesse momento.